Jó 34, 35 e 36. Respondeu mais Eliú e disse: Ouve, vós sábios, as minhas razões, e vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressões. Que homem é como Jó, que bebe a zombaria como a água, e caminha em companhia dos que obram a iniquidade e andam com homens ímpios? Porque disse: De nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me: longe de Deus a impiedade, de Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrecesse o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados, e passam e os poderosos são tomados sem mão, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra da morte, onde se esconda os que obram a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para fazer ir ao juízo diante de Deus. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios, que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar? Seja para com o povo, seja para com um homem só. Para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo, na verdade, quem disse a Deus: sofri, não pecarei mais? O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes. Faze tu, pois, e não eu, a escolha, que logo o que sabes fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Respondeu mais Eliú e disse-lhe: Tens, pois, por direito dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus, porque disseste de que te serviria, que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as suas transgressões se multiplicarem, que lhes farás? Se fores justo, que lhes darás, ou que receberás a tua mão? A tua impiedade faria mal ao outro, tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz: onde está Deus, que me fez, que dá salmos entre a noite, que nos faz mais doutos do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que dissestes, que não o verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância, logo já em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras.
Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um pé, um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. Esses estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela-los aos seus ouvidos para seu ensino, e disse-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-o eles, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as suas iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, o juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolhestes antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com ele a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá a conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu cometestes maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derramam em chuva do seu pavor, as quais as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura também se poderão entender as extensões das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento e abundância. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas. O que nós dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe.